Olá, companheiros, olá, companheiras. Nós estamos aqui numa roda de conversa que foi organizada pela Secretaria Nacional de Combate ao Racismo da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Nós, aqui no palco comigo, tem duas companheiras, a companheira A. Natalina Lourenço, que é a secretária nacional de combate ao racismo da CUT, e também a companheira Célia Assis, que é a secretária da Mulher Trabalhadora do Sindicato dos Químicos e Plásticos de São Paulo. E já gostaria muito de agradecer a parceria do sindicato para a realização, com tanto sucesso e com tanta beleza, dessa atividade, essa roda de conversa, que também vai contar com a participação de outras 3 grandes mulheres, 3 grandes referências da política. A companheira Carmen Foro, que é da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, ela é secretária-geral, é a primeira mulher negra secretária-geral da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Também estará conosco a companheira Ana Carolina, que é vereadora da cidade de Curitiba, do estado do Paraná, e também a companheira Jaqueline, a Jaqueline Souza, que é do Instituto GL10 da Mulher Negra. Elas estarão via Zoom, né? Então, somente a Célia, a companheira Natalina, estará aqui comigo, e as outras 3 companheiras estarão acompanhando e falando, fazendo as suas intervenções a partir do Zoom, para que a gente pudesse respeitar os protocolos de segurança. Então, eu gostaria muito de agradecer, em especial, a companheira Célia Assis, que agora vai fazer uma saudação a todos os companheiros e companheiras. O sustento da família, o arrimo de família, que muitas vezes sofre preconceito, sofre preconceito racial, sexual, no transporte, em todos os espaços. E, ultimamente, nessa pandemia, onde nós, mulheres, temos que nos desdobrar com as nossas tarefas, né, que temos que agora ajudar os nossos filhos com a aula remota nessa pandemia, temos nos desdobrado muito mais. Agora, eu vou fazer um diálogo aqui com a nossa secretária. A Natalina, conta para nós qual é a importância do dia 25 e do mês de julho, né, que é conhecido como o mês das pretas, o julho das pretas. Qual a importância, de fato, das mulheres negras terem um mês de luta, de organização e espaços, de fato, para que a gente consiga discutir as nossas dificuldades e implementar, de fato, ações para tirar as mulheres negras dessa situação de precarização que a gente vive? Bom, primeiro, obrigada, Rosana. Também quero aqui agradecer a parceria do Sindicato dos Químicos com a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo. E muito bom estar aqui. Esse mês, para a gente, é um mês muito caro, né? Porque nós vamos falar, é conhecido como Julho das Pretas, porque no dia 25 de julho de 1992, na República Dominicana, um grupo de mulheres negras que ali estavam debatendo exatamente isso, as condições de trabalho, as condições de vida das mulheres negras no mundo. E a ONU, num momento posterior, reconhece o dia 25 de julho como o Dia Latino-Americano e Caribenho da Mulher Negra. Aqui no Brasil, em 2014, a então presidenta Dilma Rousseff institui o Dia Teresa de Benguela. Teresa de Benguela foi uma líder de um quilombo no Mato Grosso, divisa com a Bolívia. E a Teresa, qual foi o papel de Teresa de Benguela nesse momento? Teresa de Benguela, neste quilombo, este é um quilombo que vai abrir principalmente para todas, e não apenas para os escravizados que estavam fugindo da escravidão, mas também para indígenas e brancos, ou seja, todos aqueles e aquelas que, naquele momento, sofriam algum tipo de injustiça. Teresa de Benguela, também, neste quilombo, ela passa a desenvolver uma série de ações que são importantes. Por exemplo, a introdução do ferro na agricultura. Gente, fantástico isso, e um avanço naquele momento impressionante. Tá. A questão é que esse quilombo, um tempo depois, é invadido pelos bandeirantes e a Teresa de Benguela é assassinada. Por que a gente fala desse 25 de julho aqui? O 25 de julho, aliás, o mês de julho inteiro, não só o mês de julho, né, gente? A gente precisa falar e debater as condições, a precarização das mulheres, as mulheres negras que estão nos piores índices possíveis, né? Feminicídio, a miséria, o impacto da pandemia na vida das mulheres negras foi muito pior. Muito bem. Então,
Julho é um mês que a gente para um pouquinho para refletir mais profundamente. E aí, eu acho que esse momento para nós é qual é o papel da Central Única dos Trabalhadores na luta contra o racismo, na luta contra o machismo também, né? Porque as mulheres negras elas têm essa intersecção, que é elas são mulheres negras e são mulheres, portanto, elas sofrem duplamente. E, portanto, Julho das Pretas e a CUT Nacional estão juntas para pensar e propor políticas que sejam incorporadas, principalmente no mundo do trabalho, e que possam impactar de forma positiva na vida das mulheres negras, né? Obrigada. Muito boa, Natalina. É super importante você explicar de uma forma tão didática, tão simples, para que as pessoas da sociedade, de fato, consigam entender, né, Célia? O que significa, de fato, na vida das mulheres esse mês, que é um mês, de fato, de resistência. Então, queria muito parabenizar por essa tua fala, uma fala muito didática, assim, e super importante para esse período. Agora, nós vamos iniciar com as companheiras, as nossas convidadas. A primeira que vai ajudar nessa nossa reflexão, nessa nossa roda de conversa aqui, é a companheira Carmen Foro, a secretária-geral, a secretária nacional-geral da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Carmen, essa pergunta é para todas as três, mas iniciando com a Carmen. Carmen, como é que você, em que momento que você se identificou como mulher negra? Em que momento que você percebeu que existe uma necessidade das mulheres negras se organizarem e em torno de uma possibilidade de entrar no mercado de trabalho de uma forma igualitária, de estar na sociedade de uma forma não precarizada? Então, em que momento que você se identificou como mulher negra? E fala também, a partir do seu local de atuação, como que as mulheres negras podem se organizar? Eu quem agradeço, Rosana, a Natalina, a Célia, a vereadora Carol, a Jaqueline, toda a equipe que está aqui trabalhando. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, mas mais do que isso, da gente ter na nossa agenda e poder celebrar e ter como um dia de luta muito importante, o 25 de julho, que a gente já está trabalhando. Então, acho que o fato é pôr na agenda e abrir o diálogo, né? E muito bom encontrar mulheres tão fortes que estão aqui comigo hoje. Rosana, querida, um abraço. Eu queria dizer que a gente nasce sem saber nem a cor da pele, é como uma criança que chega ao mundo e não tem noção das crueldades da vida. Então, eu todos os dias me descubro uma mulher negra. Todos os dias eu vejo o quanto que tem muita diferença entre ser uma mulher negra e uma mulher branca, mas quando você é negra e preta, negra, e você é pobre, então isso deve doer muito mais em cada uma de nós. Então, eu quero dizer que eu não teve um dia, Rosana, eu tenho me descobrido todos os dias uma mulher negra. Tenho me identificado todos os dias, cada vez mais, como uma mulher negra. Como disse, é que nem Simone de Beauvoir, que diz, você não nasce mulher, você se torna. E eu vou falar uma coisa para vocês muito engraçada. Quando eu era menina, então meu cabelo era muito mais cheio do que o de hoje, e o meu pai pegava um pouco de andiroba para passar no meu cabelo, porque ele era muito rebelde. E era como uma forma de amenizar esta situação e fazer com que meu cabelo fosse menos levantado. Outras vezes eu me senti muito mal, porque parecia que isto era um defeito, ter um cabelo assim. Outras brincadeiras masculinas, eu era pequenininha, não cresci tanto, né? Mas assim, era aquela história do olhar masculino como se eu fosse um objeto, chegando a dizer assim, que vontade eu teria de dar umas palmadas na tua bunda. Então, era assim, sempre me sentindo muito objetificada, mas eu não tinha consciência disso. Nenhuma consciência disso. Então, eu quero dizer, companheiras, que eu todos os dias me descubro cada vez mais negra. E na minha categoria, do lugar de onde eu sou, é um lugar que tem muitas negras, que é o campo.
e a gente enfrenta uma questão que eu falei a Natalina, da primeira vez que eu encontrei Natalina escrita. Lembre aí, Natalina, nós temos um grande desafio na Secretaria de Combate ao Racismo da CUT, que não é apenas fazer um trabalho para fora, mas é um trabalho que faz com que as pessoas se reconheçam negras. Uma vez a CUT tentou fazer uma pesquisa para esse debate de cota racial na própria CUT, e nós descobrimos que nós somos a maioria negros e negras, e que não precisava de uma cota, mas precisava, sim, de um maior reconhecimento de nós com nós, da gente se reconhecer negros e negras. Então, não teve um dia X, Rosana, mas todos os dias eu vivo, me reconheço como negra, e vai melhorando a nossa consciência racista, de que esse mundo é muito racista e que nós precisamos nos colocar, nos desafiar a viver esse mundo cruel que é o mundo das mulheres negras. Então, eu volto a parabenizar cada uma de nós por termos na nossa agenda este debate. E um desafio enorme que nós temos é de nos autorreconhecer mulheres negras. Muito obrigada, Carmen. As suas palavras são muito fortes, assim. A gente sabe da importância desse reconhecimento todos os dias. Todos os dias a gente descobre uma forma nova de lutar contra essa sociedade, uma sociedade que coloca, infelizmente, as mulheres nas periferias das grandes cidades. Agora, Carol, a Ana Carolina, que a gente conhece como Carol. Carol, fale para a gente também, em que momento que você, se existiu esse momento, em que momento que você se descobriu como uma mulher negra, e também a partir do local onde você está atuando nesse momento. Eu sei que você também é professora no Paraná, mas a partir do local onde você está atuando agora, como é que você vê a organização das mulheres negras, essa necessidade? Estar entre vocês é uma coisa que me deixa muito feliz e me honra muito. E aí, para responder, como eu me descobri uma mulher negra, eu tenho passei, né, a nossa trajetória de vida, ela vai nos mostrando, vai nos dando pistas desse nosso lugar social nessa sociedade. Mas eu estou aqui olhando para esse painel, Mulheres Negras em Defesa do Bem Viver, e pensando como o meu pertencimento mesmo, como uma mulher negra, se deu a partir do momento que eu comecei a me organizar com as mulheres negras. Eu já me entendia negra, eu já sabia o que era ser negro na sociedade brasileira, porque venho de uma família preta, venho de uma família negra, e sabia do racismo, já tinha toda essa consciência a respeito do racismo, mas não tinha consciência de como isso se soma com a questão de ser mulher. Então, a gente teve a Marcha das Mulheres Negras em 2015, a partir do dossiê das condições de vida das mulheres negras, que saiu em 2014, e que mostrou toda essa diferença, toda essa desigualdade, e como se soma o racismo e o machismo, que nos coloca nessa condição de ser base na pirâmide, na nossa pirâmide social, na pirâmide social brasileira, demonstrando toda a violência que a gente sofre, a nossa subrepresentação política, a falta de políticas públicas que nos atendam, como nós somos a maior parte das desempregadas, somos a maior parte das precarizadas, das que estão no trabalho doméstico, como um resquício ainda de um período escravista que a gente teve no nosso país. Essa compreensão me fez entender o que era ser mulher negra e me trouxe para essa organização que não é de agora, para essa organização que é prévia a mim, né? Então, desde 2015, a gente vem se organizando. Aqui no Paraná, o Julho das Pretas passou a existir depois de 2015, então 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, a gente vem nessa organização de mulheres negras denunciando essas nossas condições de vida e denunciando que a gente precisa ter mulheres negras em espaços de decisão. Então, realmente é uma alegria estar aqui nesse momento com mulheres tão importantes, né, na cena da classe trabalhadora, na cena política do nosso país. E foi a partir dessa organização nossa, né, não foi uma organização individual, mas uma organização nossa, uma organização das mulheres negras, que
que me trouxe para esse espaço que eu ocupo hoje, de vereança aqui em Curitiba, porque também a gente já vem formulando e denunciando há um bom tempo que a gente precisava ocupar também a política. Então, essa minha trajetória de compreensão é uma trajetória marcada por essa organização mesmo, por essa compreensão de que a gente precisa lutar pelo nosso bem viver e que o nosso país só vai se transformar quando as condições de vida das mulheres negras se transformarem. Porque é aquilo que a gente fala, né? Quando uma mulher negra, quando fica bom, quando a sociedade estiver boa, quando o Brasil estiver bom de viver para uma mulher negra, vai estar bom de viver para todo mundo. Exatamente. A gente percebe de como que as mulheres negras estão na base da pirâmide social, né? E, de fato, é uma base totalmente que é desigual, né? Uma base, uma pirâmide que é totalmente excludente, né? Essa é a necessidade, de fato, das mulheres se organizarem em todos os espaços. A Carmen falou da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, a Natalina também. Agora, você falando da importância das mulheres estarem no parlamento, acho que isso tudo acaba tendo uma unidade, né? Construir uma unidade na ação para a gente mudar essa situação das mulheres negras. Agora, a companheira Jaqueline Santos, ela acabou de chegar aqui conosco, está acompanhando a gente, é uma honra recebê-la aqui e direcionar a mesma pergunta para ti, Jaqueline. Em que momento que você se entendeu como uma mulher negra? E não só isso, como é que no seu espaço de atuação vocês compreendem a necessidade de construir políticas para as companheiras mulheres, trabalhadoras ou não, mulheres negras desse país? Boa tarde a todas. Queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, especialmente com a minha amiga de luta, a Natalina. Queria agradecer a CUT por esse convite, por esse momento também, proporcionar esse momento de diálogo e reflexão sobre nossa condição enquanto mulheres negras. Antes de dizer como eu me descobri como mulher negra, eu queria falar que os momentos mais marcantes da minha vida se relacionam com a questão de ser mulher negra, mesmo antes de saber que eu era uma mulher negra. As lembranças que eu tenho da infância, por exemplo, de ficar muito tempo no sol, para o cabelo queimar e ficar loiro, mas aí ao mesmo tempo a gente ficava mais escura, não ter referências, né? Eu fui criada por muitas mulheres negras, né? Então eu tive referência assim, de mulheres negras. Eu fui educada por muitas mulheres até um determinado momento da minha vida, quando minha família se muda, né? Mas eu não lembro de ter afirmação de elementos positivos em relação a gente, mesmo tendo muito amor, carinho, mesmo sabendo que aquelas pessoas eram minhas referências e são minhas referências até hoje, né? Na adolescência, eu lembro, eu cresci no Grajaú, né? Uma comunidade organizada, tocada por muitas mulheres negras, e na adolescência eu mudei para a cidade de Sorocaba, uma cidade, quem conhece, é uma cidade do interior muito próxima, mas é muito racista. Logo quando eu cheguei, foi 2 momentos marcantes para mim de presta atenção, você é uma mulher negra, né? Eu vou contar 2 deles. As pessoas com que eu me aproximei mais na escola eram pessoas negras, né? Até porque não tinha socialização, não tinha paquera com nós, eram as coisas que a gente tinha em comum. E a gente tinha coisas de gostos também em comum. A gente gostava da música rap, a gente gostava do samba. E eu lembro que uma vez uma professora colocou todas nós, a gente era um grupo de 3 meninas negras, e ela colocou todas na frente e perguntou o que a gente queria ser da nossa vida, né? Coisa que ela não tinha feito com ninguém. E ela colocou a gente numa situação vexatória, e eu me neguei a aceitar essa situação vexatória. Eu lembro que uma das minhas amigas falou que seria empregada doméstica, e ela foi mesmo empregada doméstica durante muitos anos da vida dela, inclusive na adolescência, né? A outra falou que eu não lembro direito o que a Camila falou, mas ela falou também uma posição de subordinação. E naquele momento eu achei aquilo um absurdo, e eu percebi que tinha uma coisa diferente ali, porque ela colocou todo mundo na frente.
E eu falei que não, que eu ia ser uma advogada, né? Eu sou antropóloga hoje, mas eu tinha que falar alguma coisa diferente, porque aquilo ali foi muito marcante para mim. E o outro fato também aconteceu logo depois, que é uma dessas minhas amigas, né? Eu sou uma mulher negra de pele clara, ela é uma mulher negra de pele retinta, pele preta. E eu lembro que ela usava o pente quente para alisar o cabelo, e de vez em quando eu emprestava, usava também, a gente queimava a orelha, couro cabeludo, queimava tudo. Mas acho que a coisa com o cabelo dela era pior, porque ela era uma mulher negra, de cabelo mais crespo e pele retinta. E eu lembro que os meninos estavam brincando de jogar água no cabelo dela, para que o cabelo dela encolhesse, né? E eu comecei a dar risada, e um deles olhou para minha cara, muito sério, e falou assim: você tá rindo do quê? Né? Você tá rindo do quê? Se você também é, né? Ele poderia fazer aquilo comigo também. E esse foi um outro momento marcante da minha descoberta enquanto mulher negra. E naquele período eu gostava muito de rap, hip hop, foi por meio do hip hop que eu comecei a construir uma consciência racial, e foi no hip hop que eu me encontrei com outras mulheres negras e conheci o movimento de mulheres negras. Eu aprendi a ser militante mesmo, né? Que a gente não fala por nós falamos por coletivo. O hip hop me levou para a MNU, eu fui formada pela MNU, a gente tinha que ler os textos, a gente tinha que discutir, a gente tinha que pensar projetos juntos. E se alguém me pedisse uma peça, um material, que eu escrevesse alguma coisa, eu não falaria por mim, eu falaria pela organização, eu falaria por um projeto do qual eu fazia parte, né? E isso que eu aprendi com mais afinco nas organizações de mulheres negras, mais especificamente nos núcleos de mulheres negras da MNU, que não existe personificação da luta. A luta é um movimento coletivo. Então, se chamassem a gente para falar em algum lugar, a gente ia discutir, falar em nome de movimento. Se fosse para negociar alguma pauta, não era personificação de nenhuma pessoa, a gente ia falar enquanto movimento. Ou seja, não existe mudança da minha vida e da minha trajetória sozinha, né? A mudança é coletiva, nós estamos na base da pirâmide. Aqui a gente está falando de numa atividade de Central de Trabalhadores, e eu falei para vocês que as referências desde cedo na minha vida foram mulheres negras, né? E eu acho que essa minha descoberta contribuiu também para que elas passassem a pensar a posicionalidade delas enquanto empregadas domésticas, né? Todas as mulheres da minha família são, e tivesse orgulho de ser mulher negra, né? Porque essas mulheres, na pandemia, embora hoje o movimento tenha me levado para a universidade, embora eu seja doutora, eu tenha a possibilidade de cumprir o home office, as mulheres do meu entorno não, porque as minhas tias trabalham em casas de família. E eu lembro que durante a pandemia, elas só deixaram de ir trabalhar quando elas começaram a se apresentar como uma ameaça para essas famílias ricas. Por quê? Porque a taxa de contaminação estava mais alta nas periferias de São Paulo, né? E a circulação dela de casa para o trabalho oferecia risco para essas famílias. Mas, antes disso, elas continuaram trabalhando um bom tempo da pandemia, né? E essas são as mulheres da minha vida, e essa é a realidade das mulheres negras. As minhas tias idosas trabalhando como diarista, eu não posso deixar de olhar para isso, né? Eu não posso deixar que minhas tias morram de Covid. Então, a nossa luta é coletiva. Qualquer momento de crise e austeridade, somos nós, mulheres negras, que somos mais afetadas. Primeiro, esse bloco eu acho que eu não podia deixar terminar sem fazer alguns comentários. As nossas convidadas trazem elementos muito importantes, 3 pontos que a gente pode elencar aqui da fala de cada uma dessas mulheres que estiveram aqui conosco agora, e que são muito importantes. Quando a Carmen fala sobre não há necessidade de cotas na Central Única dos Trabalhadores, porque a maioria dos dirigentes foi identificados como negros. No entanto, esta não é a pauta central
nos debates, nas políticas da CUT. Portanto, o que a gente tem que colocar é o combate ao racismo, as políticas antirracistas têm, sim, que estar na centralidade do debate, porque a gente não pode, é impossível debater qualquer outro assunto que não passe necessariamente pela população negra. Isso tem que ser evidenciado. Segundo ponto é quando a Carol traz aqui, fala um pouquinho sobre a Marcha das Mulheres Negras de 2015, mas ela vai falar também do Atlas, que traz aí, naquele momento, uma série de índices e que a gente identifica aqui. Apesar das políticas públicas que nós tivemos nos 10 anos anteriores, mesmo assim, estas políticas não conseguiram alterar a mobilidade socioeconômica do país na pirâmide social. A gente continuou tendo, e aí a gente está em 2021 e essa realidade não mudou. A gente continuou tendo homens brancos, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras. E aí eu queria linkar esse ponto com a fala da Jaqueline, aliás, grande parceira. Muito obrigada, Jaque. Aliás, obrigada, Carmen, Jaque e a Carol. São 3 parceiras de luta, né? São 3 mulheres de luta para nós, né, Rosana? 3 referências, Então, quando eu falo que a gente está na base da pirâmide e que mesmo as políticas públicas implementadas nos 10 anos anteriores a 2014 não modificaram isso porque elas só evidenciaram o fosso do racismo, como é que ele é abissal nessa sociedade, a Jaqueline traz um elemento importante, que é onde é que nós estamos? Onde é que as mulheres... E aí, esse elemento é importante, principalmente numa conjuntura pandêmica. Onde é que nós estamos? Em quais espaços do trabalho nós estamos? Por que é que nós somos a base da pirâmide? Por que é que nós estamos... Aí a Rosana que já colocou isso. Por que é que nós estamos nos trabalhos mais precarizados, nos menos remunerados? Porque, historicamente, nós continuamos num processo de colonização. E o racismo permeia toda e qualquer ação dessa sociedade. Então, não dá para a gente nunca esquecer que o racismo organiza a sociedade brasileira e ele opera em diferentes instâncias dessa sociedade. E é por isso que este momento é um momento importante para a gente fazer o debate sobre quais são as políticas necessárias, e aí lembrando que 2022 está aqui batendo na porta, quais são as políticas necessárias para que a gente consiga, de fato, romper, primeiro, desconstruir ou destruir essa pirâmide, tá certo? E romper com esse histórico de manutenção das mulheres negras nesses espaços de trabalho. Isso é importante. Precisava falar isso. Obrigada, gente, por esse bloco, mas eu vou continuar aqui um pouquinho, que, para além disso, eu queria falar com vocês um outro assunto que eu acho que é muito importante, sobre a última ação nossa, que foi o lançamento das pílulas antirracistas. E que é um pouco a menina dos olhos da gente nesse momento. Esse programa também. E aí é o seguinte, as pílulas nascem em 2019, né, Rosana? E as pílulas nascem com um objetivo. A ideia era formar e informar todo e qualquer trabalhador, de qualquer ramo que fosse, de qualquer instância que fosse. Então, a ideia era, o primeiro lote das pílulas, nós tivemos, foram pílulas conceituais e a gente soltou em cards. Então, o que é racismo? O que é racismo institucional? O que é racismo recreativo? E aí, como é que ele acontece? E a proposta era que o trabalhador, a trabalhadora, enfim, as pessoas que lessem esses cards, imediatamente conseguissem entender o que era aquele conceito e, segundo, conseguissem identificar ou não se já tinham passado por aquela situação. Né? É a partir daí que a gente consegue compreender e ampliar o conhecimento de como o racismo opera. E quando a gente também se identifica sofrendo situações de discriminação, de preconceito ou de racismo. O segundo lote foi sobre usos e costumes, né? Então, a identificação de que a semântica produz e reproduz os preconceitos. Então, falas que são corriqueiras, né, Rosana, que às vezes até a gente vai reproduzindo, elas são oriundas do racismo. Elas têm lá no seu gênese de construção o racismo. E a nossa proposta, Célia, Rosana e o público que está nos assistindo, era de exatamente substituir não só essas expressões, mas bani-las também do nosso cotidiano e das nossas falas. Né? E o terceiro lote das pílulas,
terceiro lote das pílulas, que é o recente, é de vídeo. E aí, companheirada, vocês precisam consumi-las. É fundamental. Foi feito com muito carinho, né, Rosana? Foi pensado os temas com muito carinho. A linguagem muito fácil das pessoas compreenderem. Isso. E muitos dos temas que estão sendo abordados nesse programa estão nas pílulas, tá certo? Temas como encarceramento em massa, temas como feminismo negro, temas como levantes populares que tiveram a participação da população negra junto, tudo isso está nessas pílulas. Então, a gente vai agora assistir uma dessas pílulas, tá? Mas a gente tem 30 pílulas, tem documentário, então a gente não vai conseguir dar conta disso nesse programa, mas a gente está contando que cada uma e cada um de vocês, com certeza, vão estar consumindo elas. Vocês puderam acompanhar a beleza de uma das pílulas antirracistas da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo. E eu convido aqui, junto com a companheira Natalina e a companheira Célia, a vocês assistirem às demais pílulas. Nós temos 30 pílulas, e a ideia é que vocês consumam, que vocês utilizem no processo de formação. Quanto mais, melhor. Esse foi o principal objetivo ao qual nós ajustamos, né, essas pílulas também a partir de vídeo, porque as pessoas, os sindicatos, as confederações, as federações podem utilizar também no seu processo de formação. Uma comunicação fácil e objetiva. Agora, Ana Carolina, nossa querida Carol, esse bloco, a gente gostaria de que você falasse um pouco mais sobre um tema que atinge tanto, de uma forma negativa, infelizmente, a vida de homens e mulheres negros e negras, que é a violência. A violência das mulheres negras, infelizmente, a gente sabe que os índices da violência doméstica, as mulheres negras estão nos piores índices, e também falar um pouco sobre a violência contra a nossa juventude, né? Que nós, do movimento sindical, dos movimentos sociais, a gente sempre fala que não existe bala perdida, existe a bala que é achada no corpo da juventude negra. Então, fala um pouco sobre isso. Para falar de violência, eu acho que é importante a gente fazer uma retomada, né? Por essa compreensão que somos classe trabalhadora, estamos aqui numa conversa, né, com trabalhadoras do Sindicato dos Químicos, da Central Única dos Trabalhadores. Então, pensar nessa chave que é o trabalho, né? Que é uma chave também de mobilização e de compreensão do nosso lugar social. E aí retomar que o feminismo negro, lembrando mais uma vez que a gente está no Julho das Pretas, que o feminismo negro nos deu esse ensinamento que a gente não pode olhar para a sociedade e buscar compreender a sociedade brasileira sem olhar por esses três eixos, que é gênero, raça e classe, como ele se articula na nossa sociedade
e ampara esse sistema de opressão que a gente vive, que é um sistema político, econômico. Então, a gente vive num sistema capitalista, neoliberal, racista, machista e classista. E aí veio o golpe. Então, era um pouco do que eu queria dizer antes também, que depois do golpe de 2015, né, depois do golpe à presidenta Dilma, a gente viu essa retomada, essa guinada desse sistema neoliberal. O golpista ali, Temer, já entrou colocando a PEC do teto, então cortando gasto em educação e saúde, o que aprofundou muito, né, e já dificultou muito para a população negra, para as mulheres negras especificamente, porque, né, a gente sabe que o quanto a maior parte das pessoas que acessam o SUS são pessoas negras, quanto a educação é importante, é cara para nós. Então, ali já começou o aprofundamento. Depois entra o Bolsonaro, e isso vai a cabo mais rápido ainda. Então, leis trabalhistas indo por água abaixo, reforma da Previdência, e essa precarização extrema que faz parte do que é esse sistema, que faz parte do que é essa agenda, e que agora, com o Bolsonaro, é uma agenda ultra neoliberal, uma agenda econômica ultra neoliberal. E aí, o que o neoliberalismo cria? O neoliberalismo, ele cria esse contingente de pessoas precarizadas para as quais ele não consegue dar resposta. Então, assim, o neoliberalismo, ele não tem respostas. As contradições do neoliberalismo é justamente o que a gente está vivendo, né? O desemprego cada vez mais alto, então estamos chegando a quase 15 milhões de desempregados, e é chover no molhado aqui dizer quem é a maior parte dos desempregados, né? A maior parte das desempregadas, uma precarização extrema, fragilidade nas relações de trabalho, e aí a gente tem muitas conversas sobre quem são as pessoas que estão uberizadas nesse momento, é a juventude negra, o quanto a juventude negra está até mesmo desalentada, perdendo a esperança de como vai se colocar no mercado de trabalho, porque, né? Então, o liberalismo cria essas contradições e essa massa de gente para quem ela não dá resposta. O neoliberalismo, ele cria formas de extermínio indireto e direto. As formas de extermínio direto são essas que eu já coloquei, a violência policial mesmo. Nesse momento, né, de pandemia, a gente pensar que no meio de uma pandemia, as periferias estão sofrendo com operações policiais que não se explicam, mesmo o STF proibindo essas operações policiais. Assim, isso é fruto do neoliberalismo e essas são as políticas de extermínio diretas. Mas a gente também sofre com as políticas de extermínio indiretas, porque é a única coisa que o neoliberalismo consegue dar para nós. Então, desmonte do sistema de saúde. Quando a gente olha, né, o desejo do Bolsonaro, a gente fala que o Bolsonaro empreende uma necropolítica. Sim, mas a necropolítica é um dos elementos desse neoliberalismo. Então, não ter vacina, frustrar a vacinação, retardar a vacinação, são as políticas de extermínio indireto e que nos afetam fortemente, né? Então, um dos elementos, assim, que eu acho que a gente tem que colocar aqui, a Natalina já trouxe tão bem, é pensar políticas públicas, pensar a questão da chave do trabalho, o emprego é fundamental para nós, é muito importante, a gente precisa sair dessa situação de desemprego extremo que impõe a precarização das nossas vidas, que impõe que a nossa juventude fique desalentada, perdida. Então, a gente precisa pensar políticas públicas para agora, mas a gente precisa também pensar políticas públicas para derrotar essa agenda de morte, essa agenda econômica de morte, essa agenda econômica que não responde à necessidade da nossa população. Então, a gente precisa pensar um futuro, um pós-pandemia, derrotar esse sistema para impor aquilo que a gente acredita que é a defesa do bem viver. Nós estamos no ano de 2021 e a gente vê as mulheres negras ainda com esgoto na porta de casa, né? As crianças, infelizmente, filhos dessas mulheres negras, que muitas vezes são as responsáveis pelo cuidado do lar, pelo sustento dessas crianças, e as crianças, infelizmente, têm, além de ser vítima da violência, ainda tem a precarização dos serviços públicos, né? Então, e agora a gente tem mais uma proposta dessa apresentada, que é a reforma administrativa, né, Natalina, que, mais uma vez, vem para precarizar os serviços públicos, serviços esses que os trabalhadores e trabalhadoras, homens e mulheres, negros e negras, são os que mais utilizam. Jaqueline,
Fala um pouquinho para nós também sobre a violência, como é que vocês, no Instituto, trabalham essa questão da violência, das mulheres, da população negra como um todo. Bom, as violências são várias, né? Vários tipos de violência que a gente está submetido. A primeira é as condições de trabalho que nos foram relegadas, né, nesse momento. Porque, assim, tudo que a concentração de mulheres negras, de população negra, continuou sendo essencial. São as pessoas negras, né? Porque a gente está falando de caixa de supermercado, de repositor de supermercado, de atendente de farmácia, de cobradora e cobrador de ônibus, de motorista de ônibus. A gente está falando de técnico de informática, a gente de enfermagem, a gente está falando de profissionais da limpeza. Então, nós compomos as categorias que foram colocadas como essenciais, né, desde a pandemia. Só que as nossas crianças, as crianças de mulheres que trabalham no caixa do supermercado na reposição, as crianças, os adolescentes, os jovens, das mulheres que trabalham como técnicas de enfermagem, ficaram mais de um ano sem poder frequentar o espaço físico da escola, né? E essas pessoas estão na comunidade. E se a gente vê os casos de violência, homicídio, porque se teve uma coisa que não aconteceu, a sociedade falando que a gente precisa ficar em isolamento social, que as pessoas não podem aglomerar, né? Mas as pessoas das periferias, sem ter condições de ficar em isolamento social, porque trabalham nos serviços essenciais, então tem que enfrentar transporte público lotado e tem que ir atender às necessidades da população, né? Até trabalho doméstico, durante muito tempo sem serviço, ficou sendo visto como serviço essencial. A gente tem isso por um lado. Só que não teve quarentena para atuação e intervenção das polícias na comunidade, né? Enquanto meu pai está trabalhando de motorista de ônibus, enquanto a minha mãe é técnica de enfermagem, a minha tia é cobradora de ônibus, eu e os meus primos, meus irmãos, todos crianças, adolescentes, jovens, estamos aqui vulneráveis à situação de violência, porque a gente não tem o responsável pela gente podendo cuidar da gente nesse momento, né? Vulneráveis à ação das polícias na comunidade. Então, a forma como o trabalho foi tratado também reflete nos indicadores de violência. Reflete porque a gente tem um grupo social que teve o privilégio de ter os responsáveis das suas famílias em isolamento social, cuidando deles, colaborando com o seu desenvolvimento das atividades de ensino remoto, enquanto o outro ficou lá à margem, né? Sua mãe está trabalhando e está tendo uma operação policial na sua comunidade, sua mãe está trabalhando e não pode realizar uma atividade escolar com você, você está mais vulnerável, suscetível a sofrer violência doméstica, violência sexual, né? Então, a gente tem aumento dos casos de homicídio, mas você tem um aumento alarmante dos casos de violência doméstica, e a gente sabe que tudo isso afeta de forma desigual a população negra, a população não branca desse país. Eu sou mãe do Júlio César, um menino de 5 anos, um menino negro da periferia de 5 anos. Aqui, do meu lado, está a companheira Célia, que ela tem um filho, Samuel também, um menino negro, que também é da periferia. E a gente, a todo momento, ensina para eles que eles são lindos, que eles devem se amar da forma com que eles são, o cabelo deles da forma com que eles têm que voar e que eles têm que conquistar o mundo. E aí o que mais me dói é saber que daqui a alguns anos eu vou ter que dizer para o meu filho que ele tem que ter cuidado ao andar na rua, que ele não pode entrar nos lugares e se expressar de formas muito bruscas, porque isso pode fazer com que a polícia militar, que são os agentes que deveriam proteger o meu filho, e o filho da Célia, e outros filhos, para que esses agentes de segurança pública, da polícia militar, não tirem a vida do meu filho. A gente ensina a voar
E, em alguns momentos, a gente vai ter que ensinar como eles devem se proteger. Se proteger daqueles e aquelas que deveriam dar segurança, que deveriam proteger o meu filho, proteger as crianças, a juventude desse país, a juventude negra desse país. Como que a gente vive todos os dias, com uma espada sobre as nossas cabeças e com a pergunta: hoje meu filho volta? Será que hoje meu filho vai voltar? Então, essa é a pergunta que todas as mães, principalmente as mães negras neste país, fazem. Essa pergunta está o tempo inteiro na mente dessas mulheres. E como é que essas mulheres conseguem lidar com tudo isso e tentar transmitir para os seus filhos segurança? Então, assim, a gente não dá para a gente pensar que essa sociedade é democrática, e não dá para a gente pensar de lutar por democracia quando a gente não luta contra o racismo. É impossível ter democracia com racismo. Não dá. É impossível. Júlio César e o Samuel deveriam ser livres para andar, mas não são. O número de crianças que todo dia são assassinadas no Brasil é gritante. Crianças negras que se desaparecem e que ninguém dá resposta. É gritante. Enfim, acho que não tem muito o que acrescentar. Eu acho que o que a gente tem que acrescentar nesse bloco que a Carol traz e que a Jaqueline traz é o elemento de como os índices, né, das pesquisas que demonstram cabalmente como é que opera o racismo no mundo e como é que opera o racismo na vida da população negra no Brasil, estes índices têm necessariamente que servirem de base para a construção de políticas públicas. Fundamental isso. Mas, é claro, quando eu falo de construir políticas públicas, são em governos que têm o compromisso de vida com a sua população. O tema aqui da nossa roda de conversa são mulheres negras em defesa do bem viver. E sabe por quê do bem viver? O bem viver foram um dos eixos da marcha de 2015, né, Rosana? E bem viver significa, sabe o quê? Dignidade. A luta contra o racismo, ela é responsabilidade de cada uma e cada um desse país que entende que é impossível ter justiça social com injustiça racial. Obrigada. Essa nossa roda de conversa está uma delícia. Que maravilha estar aqui com mulheres de tanto peso político que faz uma reflexão tão importante sobre a vida da mulher na sociedade brasileira. Agora, para esse bloco, queria perguntar para a companheira Jaque e depois para a companheira Ana Carolina quais são as perspectivas para o futuro. Né? Como é que a sua entidade, o local que você atua, está pensando a luta para as mulheres trabalhadoras, para as mulheres da sociedade como um todo,
o futuro. Qual é o futuro da mulher negra? Como é que a gente consegue organizar uma ação a partir da unidade com os movimentos sociais para tirar a mulher negra dessa situação de uma alta precarização na nossa sociedade? Jaqueline, depois a companheira Carolina. Então, já que a gente está falando sobre perspectivas, eu gostaria muito de ler um trecho de um texto de Lélia Gonzalez, né? Que ela escreveu em 1979, mas tem muito a ver com o que a gente vive ainda hoje. Vou começar. Quanto à mulher negra, que se pense em sua falta de perspectivas quanto à possibilidade de novas alternativas. Ser negra e mulher no Brasil, repetimos, é ser objetivo de tripla discriminação, uma vez que os estereótipos gerados pelo racismo e pelo sexismo a colocam no nível mais alto de opressão. Enquanto o homem negro é objeto de perseguição, repressão e violência policiais para o cidadão negro brasileiro, desemprego é sinônimo de vadiagem, é assim que pensa e age a polícia brasileira, ela, a mulher negra, se volta para a prestação de serviços domésticos junto às famílias das classes médias e altas da formação social brasileira. Enquanto empregada doméstica, ela sofre um processo de reforço quanto à internalização da diferença, da subordinação e da inferioridade que lhes são peculiares. Tudo isso acrescido pelo problema da dupla jornada que ela, mais do que ninguém, tem que enfrentar. Antes de ir para o trabalho, tem que buscar água na bica, comum da favela, preparar o mínimo de alimentação para os familiares, lavar, passar e distribuir as tarefas dos filhos mais velhos com os cuidados dos mais novos. E as meninas, de um modo geral, encarregam-se de casa e do cuidado dos irmãos mais novos. Após adiantar os serviços caseiros, dirige-se à casa da patroa, onde permanece durante todo o dia. É de Lélia Gonzalez, é de 1979, mas parece muito atual, né? O que essas mulheres negras elaboravam a partir da prática, a partir da experiência, já era um olhar interseccional, porque elas não tinham como pensar raça, classe e gênero de forma separada. Não tinha como. Tanto que interseccionalidade é um conceito que emerge das lutas políticas de mulheres não brancas, né? É um conceito que vem da prática, do olhar político e crítico sobre esse cotidiano. E nesse período de pandemia, em que a gente vive um aprofundamento das desigualdades, muitas pesquisas foram feitas sobre aprofundamento das desigualdades, mas pouquíssimas. Na área de educação, poderia dizer que até o estudo de Guelha nenhuma que focalizasse a realidade das meninas negras na educação. Então, Guelha em provocação, esse monte de estudos que surgem e que acabam não ajudando a gente a pensar os grupos mais vulneráveis, realizou a pesquisa A Educação de Meninas Negras em Tempos de Pandemia, o aprofundamento das desigualdades. E aí eu vou trazer só alguns dados aqui para vocês entenderem a dimensão da realidade. É um estudo sobre o município de São Paulo, só sobre a cidade de São Paulo. O estudo revela que no município de São Paulo, 75% das pessoas, 74,5% das pessoas, elas receberam materiais didáticos durante a pandemia, né? E 24,8% não receberam. Mas se a gente desagrega por perfil raça-cor, meninas negras, meninos negros, meninas brancas e meninos brancos, o único grupo que está abaixo da média de 74,5% são as meninas negras, né? Se a gente tem 74,5% de estudantes que receberam material didático durante a pandemia, esse percentual para as meninas negras é de 60,9%. Para os meninos negros, 81,9%. Para as meninas brancas, 93,7%. E para os meninos brancos, 100%. E assim, um outro dado importante é que 70,6% das crianças e adolescentes dessas famílias, aí eu estou falando que elas responderam assim para todos,
estão realizando as tarefas escolares, 70,6%. Os docentes dizem que é bem menos. Mas, quando a gente desagrega mais uma vez esse indicador por raça-cor, apenas 58,5% das meninas negras estão realizando. Mais uma vez, é o único grupo que está abaixo da média. 76,3% dos meninos negros estão realizando. 87,5% das meninas brancas estão realizando e 92,8% dos meninos brancos estão realizando. Isso é um dado da família, mas quando a gente pergunta para docentes se existe diferença em relação à realidade das meninas negras, se a pandemia afeta de forma diferente as meninas negras, 73,8% dos docentes dizem que sim. E quais que são as justificativas deles? Eles dizem assim: as meninas negras são as que mais se justificam por estar cuidando de pessoas da família e de tarefas domésticas. Entre as meninas, são as que mais se justificam por estar realizando algum tipo de trabalho externo. São a maioria daquelas das quais a gente recebe denúncia de violência doméstica e abuso sexual. E também tem outros elementos. Como exemplo, eles dizem, e elas dizem, as meninas negras são as que menos abrem as câmeras durante as aulas de ensino remoto. Tem aí uma outra dimensão do racismo, né? Então, a gente está vendo que a pandemia é um problema para toda a sociedade, mas afeta de forma desigual. E olhar especialmente para a realidade das mulheres negras e das meninas negras e atuar de forma mais abrangente no enfrentamento dos desafios que nós estamos enfrentando enquanto sociedade nesse período de pandemia e outros momentos de austeridade também. Muito bem, Jaque. Essas informações, esses dados que você apresenta são super importantes para que as pessoas de fato compreendam como essa pandemia está atingindo a nossa juventude, mas em especial as meninas negras, né? Isso que ela fala, né, Natalina, sobre as meninas negras não abrirem as câmeras, isso é muito forte, né? Porque a gente percebe como é que o racismo, ele está em todos os lugares, em todos os momentos, e as meninas negras sofrem muito com essa situação, né? Então, agora, Carol, a mesma pergunta para ti. Quais são as perspectivas para o futuro? Como é que o movimento sindical, o parlamento, de fato, pode ajudar para que a gente altere a situação das mulheres negras? O que você pensa para o futuro? Como que as mulheres podem se organizar e ter uma unidade com os movimentos sociais em torno dessa pauta tão importante que é essa luta antirracista? É muito bom pensar as perspectivas para o futuro, é bom a gente ter essa dimensão de pensar o futuro, porque olhar para a nossa realidade nos traz um sufocamento às vezes, então olhar para os dados, olhar para as nossas condições de vida, nos deixa num lugar quase de sufoco, assim, de sensação de afogamento, porque é uma realidade pesada, né? Como a Jaqueline trouxe aqui muito bem, as mulheres negras estão no nível de opressão mais alto. Então, acho muito importante a gente pensar o futuro. Eu estava lendo um artigo que dizia como muitas vezes a população negra não se projeta mesmo para o futuro, porque não se enxerga num futuro, porque não tem essa perspectiva. Então, acho que isso é muito importante a gente ter esse olhar. Então, acho que uma primeira coisa é fora Bolsonaro. A nossa atuação dentro desse sistema, dentro desse governo, mesmo a gente ocupando alguns espaços aos poucos, ela é muito engessada, ela é muito frágil, é muito difícil a gente caminhar, é muito difícil a gente realmente conseguir implementar as políticas públicas que vão mudar as nossas vidas, porque a gente sabe que o racismo ele tem a perspectiva cultural, ele tem dimensões subjetivas, mas ele também tem dimensões práticas, que é a dimensão econômica. Então, a gente não vai sair das nossas condições reais, né, no sentido econômico, do desemprego, da fome, da precarização, da falta de moradia, da violência policial, sem políticas públicas. Então, sem um governo que
que possa nos tirar dessa condição, desse sistema econômico e político de opressão. Então, a primeira coisa, fora Bolsonaro, não tem muito o que, não tem meias palavras. Uma segunda coisa que eu pensei é que a gente tem que ter a dimensão da superação do racismo, muito clara. E por quê? Clara não, escura. Muito escura, a dimensão da superação do racismo. Por quê? Porque para nós parece assim, sim, a gente sabe que tem que superar o racismo, mas a nossa população muitas vezes perde essa dimensão. E já ouvi também da boca de muitas pessoas assim, mas não tem como. Você acredita mesmo que isso vai mudar? Já ouvi essa pergunta. Você acredita mesmo que o racismo pode ser superado? E eu acredito sim, o racismo pode e deve ser superado. O racismo foi uma coisa inventada no século XVIII para nos dominar, para nos colonizar, para nos explorar. Ele não sempre existiu. Se ele não existiu sempre, ele pode deixar de existir. As pessoas na sociedade brasileira, elas aprendem a ser racistas. Se elas aprendem a ser racistas, elas podem aprender a deixar de ser. A gente nem sempre viveu sistemas políticos, econômicos racistas. Se isso não sempre existiu, não sempre foi assim, e tem muitas comunidades para nos ensinar formas diferentes de viver, isso pode ser superado, pode ser transformado. Então, a segunda coisa é deixar muito escuro para a população que o racismo pode e deve, e é urgente que seja superado. E a terceira coisa é pensar que mudar é difícil, mas não é impossível. E aí eu trago um ensinamento do Paulo Freire, e essa frase de que mudar é difícil, mas não é impossível. Então, a população negra está organizada, a gente não pode ter também a ilusão de que não estamos organizados, estamos há séculos organizados nesse país. Se hoje o Brasil sabe que é um país racista, é porque a população negra apontou isso historicamente. Se hoje a gente tem mínimo acesso a algumas coisas, é porque historicamente a gente lutou pelo nosso acesso à educação, pelo nosso acesso à inserção na sociedade, ao mercado de trabalho. Essa luta, quem organizou, quem tem feito, somos nós mesmos. Então, a nossa organização é histórica e ela não vai parar agora. Esse movimento é imparável. É um movimento que está em ascensão, é uma luta que está em ascensão. Hoje, a luta negra, a luta das mulheres negras, tomou a cena política e esse país não vai caminhar sem nós. Então, saudar a nossa luta, saudar a nossa resistência, saudar a nossa organização e o futuro lindo que a gente tem para construir para a nossa juventude, para nossas crianças, abrindo espaço mesmo para nós nessa democracia e na consolidação do país que a gente sonha. E aí, a Jaque traz muitas informações, e a Carolina também. Não dá para a gente ficar aqui comentando passo a passo das falas das companheiras, mas dá para a gente chegar à seguinte questão: o de que antes de nós, outras já estavam aí na luta, né? Quando a Jaque fala da Lélia Gonzalez e quando a Carol fala que a gente chegou aqui e muito antes de nós, outras já estavam denunciando o racismo, é porque a história vem de longe. Então, quando a gente fala que nossos passos vêm de longe, é porque antes de mim haviam muitas, e depois de mim virão outras tantas, tá certo? Portanto, não se acaba, a luta não se acaba em mim, na Rosana, na Célia, na Jaqueline, ou mesmo na Carol, que é uma vereadora jovem, negra, eleita em Curitiba, uma cidade racista, que tem enfrentado aí o racismo de forma cotidiana e que busca mecanismos de superação no espaço em que ela está, de superação do racismo, para que ela atue naquele local como a parlamentar que é e que foi eleita. E é isso. Eu acho que esse bloco deixa para a gente esse legado importante, né? A luta não se extingue a nós. A luta está para além de nós. A Jaqueline fala um pouquinho da representação coletiva, né? Eu não me represento, nem Rosana, nem você. Quando a gente está, por exemplo, no movimento sindical, a gente representa as bases, né? A gente representa as categorias
tá certo? E da mesma forma, no movimento negro, no movimento social de luta, a gente representa milhares de outras pessoas, né? Então, nós não andamos só, nós não nos representamos. Antes de nós vieram muitas, depois de nós virão outras tantas. Portanto, amiguinho racista, você não vai se livrar de nós, tá bom? Vamos para a próxima pílula. E, infelizmente, nós estamos terminando a nossa roda de conversa, mas é super importante que as nossas companheiras, companheira Natalina, companheira Célia, a Jaque, a Carol, deixem uma mensagem para cada um e cada uma, para vocês que estão nos assistindo, homens, mulheres, negros e não negros. Então, é importante nesse momento ouvir uma mensagem do que de fato essas mulheres pensam e querem para a nossa sociedade. Jaque, é contigo. Bom, gente, a conversa foi muito boa, né? Eu agradeço poder ouvir, compartilhar e dialogar com vocês. E a mensagem que eu deixo nesse momento é: não tem como pensar estratégias de transformação da sociedade brasileira sem pensar a realidade das mulheres negras, sem pensar raça e gênero como operadores ideológicos que definem classe e definem uma série de opressões. E pensar dessa forma, pensar essa realidade, não é só ouvir as mulheres negras, é também. Mas as mulheres negras produzem conhecimento, produzem saber, são militantes, compõem organizações e construções coletivas, e elas precisam participar e ter protagonismos nesse processo de construção. Então, esse é um compromisso que precisa ser assumido por toda a sociedade, né? Não é apenas ouvir, né? É compartilhar os espaços, favorecer as estruturas necessárias para aquilo que as mulheres negras estão construindo. E o ativismo também não pode ser personificado em uma pessoa, não pode ser personificado, não pode ter personalidades. O ativismo se tornou isso, né? Mas a gente precisa militar, é preciso militância, é preciso participar de projetos coletivos, de organizações coletivas, debater coletivamente e transformar coletivamente, né? A transformação individual é importante, mas ela não significa nada se a gente vive numa sociedade desigual e se a gente vive numa sociedade opressora. Então, a gente tem que lutar e se engajar em processos de transformação coletiva. É isso. Jaqueline, gostaria muito de agradecer a sua participação aqui, essa linda participação, os elementos que você trouxeram, faz com que a gente tenha uma reflexão muito importante sobre a vida das mulheres negras, como é importante que várias entidades
se unam em torno dessa luta e dessa luta antirracista, né? Queria agradecer muito, a Natalina também vai falar um pouco com você na intervenção dela daqui a pouquinho. Então, eu queria muito agradecer a sua participação e te parabenizar por cada elemento, por cada intervenção, por cada fala, por cada dado que você nos trouxe aqui nesse dia de hoje, e que, com certeza, muitas pessoas que estão nos assistindo agora vão pensar muito sobre como nós podemos superar essa sociedade racista. Agora é você, Carol. Já inicio agradecendo pela sua presença, sua participação aqui conosco, e você também deixa uma mensagem a todos e todas que estão acompanhando a gente nessa roda de conversa. Antes de deixar, né, a mensagem final, eu quero agradecer muito esse espaço. Então, quero agradecer a Natalina, a Rosana, a companheira que está com vocês, que eu não gravei o nome. Agradecer muito, peço desculpa, né, por não ter guardado o nome, agradecer a Carmen, que ficou aqui com a gente brevemente, a Jaqueline, foi um prazer ouvir a todas. Espaços com mulheres negras sempre nos ensinam muito, é muito gostoso compartilhar, é muito gostoso também poder olhar para vocês e ver, assim, essa continuidade da luta, essa nossa organização. Isso me alegra muito, assim, me dá muita força e muita consciência de que a gente, como falei antes, está resistindo há um bom tempo, se organizando há um bom tempo, e vai continuar essa luta. E eu quero terminar, deixar uma mensagem. Eu fiquei pensando, mas eu quero terminar com um poema da Conceição Evaristo. Acho que é um poema que fala muito sobre nós, que fala muito da nossa luta e que dá também uma perspectiva de futuro. Então, eu vou terminar com o poema Vozes Mulheres, da Conceição Evaristo. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje e o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Tem uma hashtag que a gente coloca... Tem uma hashtag que a gente tenta subir o tempo inteiro, que é Mulheres Negras Movem o Brasil. Tanto a Carol quanto a Jaqueline, elas trazem os elementos de por que as mulheres negras em movimento, para além de movimentarem esse país, elas também amedrontam, né? Porque são potências. Vocês ouviram aqui duas mulheres que atuam em espaços diferentes, mas que têm uma potência e que trouxe para nós uma série de elementos importantíssimos. Eu acho que eu queria concluir dizendo o seguinte: primeiro, agradecer muito a Carmen, que, claro, a Carmen é secretária-geral da CUT, então tem uma agenda muito intensa, principalmente uma agenda nesse momento que está se construindo fora Bolsonaro. Segundo, agradecer a Jaque e a Carol, que pararam um pouquinho nas suas agendas, que vieram bater um papo com a gente, mas que, mais do que isso, né, gente, que trazem informações e que vem numa pegada propositiva. Então, se vocês prestarem atenção, a Carol e a Jaque trouxeram aqui uma série de propostas para a gente, qual é o caminho que a gente tem que trilhar aí. E por que eu estou falando prestar atenção? Porque eu volto a dizer, 2022 está logo aqui. Está logo aqui, a gente está batendo na porta. Então, cada uma e cada um que está ouvindo a gente, não votem racista, não votem machista, não votem sexista, não faz isso não.
entendeu? Não vote em homofóbicos, obrigado, em LGBTfóbicos. Não vote nesses caras. Sabe por que você não vota nesses caras? Porque esses caras, a política desses caras é pela morte. E o que nós estamos trabalhando aqui, e nesse momento a gente veio fazer um debate da manutenção da vida. E o que a gente está dizendo é que, primeiro, não dá para debater manutenção da vida sem passar por isso aqui, sem debater com as mulheres negras, né, que estão aí, são os elementos fundamentais hoje e que movem essa sociedade. Eu não vou falar nenhum poema, porque eu acho que a Jaqueline abriu falando da Lélia, né? E a Carol fechou falando da Conceição Evaristo, né? Eu tenho gostado muito também da Maya Angelou, né? Que é uma escritora norte-americana, e ela tem um poema que fala: "E assim eu me levanto". Não vou declamar o poema aqui, mas ela diz o seguinte, a Maya Angelou diz o seguinte, que apesar de você, ainda assim eu me levanto. E me levantarei, e me levantarei. Então, cada uma de nós aqui nos levantamos todos os dias, apesar do Bolsonaro. Abraço para vocês. Obrigada, Rosana, Célia. Então, agora, infelizmente, a gente está terminando a nossa roda de conversa, de mulheres negras em defesa do bem viver. Mais uma vez agradecer a todas as companheiras que estiveram conosco aqui nesse dia, nessa tarde, nessa noite maravilhosa, falando um pouco sobre a vida, o histórico, as lutas das mulheres negras. Queria agradecer, em especial, a equipe de comunicação do Sindicato dos Químicos e Plásticos de São Paulo. Se não fosse essa equipe, a gente não estaria aqui, não seria possível a gente estar com esse programa, com todos e todas, recebendo essas informações tão riquíssimas das nossas companheiras. Então, o sindicato foi o maior parceiro que nós tivemos para que fosse realizado, que nós estivéssemos dialogando com cada um e cada uma de vocês. E aí eu não vou citar nomes aqui, mas a toda a equipe de comunicação do Sindicato dos Químicos. Queria agradecer à TVT, que teve todo um carinho, todo um cuidado de entender a necessidade nesse momento de ter essa roda de conversa também no seu canal. E queria passar aqui para a companheira Célia, e agradecendo a Célia, gostaria de agradecer toda a diretoria do Sindicato dos Químicos e Plásticos. E Célia, por favor, se despeça, deixe a sua mensagem. Eu sei que os químicos, né, tem um grande número de trabalhadoras, mulheres negras, então é super importante essa representação desse sindicato aqui na nossa roda de conversa. Eu quero agradecer pela oportunidade de participar dessa roda de conversa. Foi muito gratificante, muito importante, né, de ver mulheres empoderadas, né, mulheres que foram à luta e continuam na luta, né, na resistência, para poder resistir todo o desgoverno que vem contra nós que estamos na base da sociedade. E gratidão mesmo, gratidão por estar aqui. Muito obrigada a todos. Eu queria muito agradecer ao Coletivo Nacional de Combate ao Racismo, que é composto por secretários estaduais de combate ao racismo, das CUTs estaduais, das federações e das confederações. A Secretaria Nacional funciona a partir também dos coletivos, e esse coletivo é de fundamental importância para o funcionamento dessa secretaria. Então, para cada um e cada um de vocês, um cheiro, hein? Fique em paz. O importante é que cada um e cada uma entenda que a luta antirracista não é responsabilidade da Rosana, da Célia ou da Natalina. A responsabilidade é de cada um e cada uma. Nós precisamos entender qual é o nosso papel nessa luta antirracista. Muito obrigada.